O vídeo de hoje é sobre o vídeo íntimo atribuído a um dos principais candidatos ao governo do Pará, o Daniel Santos, do Podemos, que está nesse momento homologando, oficializando a sua candidatura ao maior colégio eleitoral do norte do país, o nono maior colégio eleitoral do Brasil, numa disputa que promete ser muito acirrada com a atual governadora, a Hannah Gassan, do MDB, que busca a reeleição. E no meio dessa pré-campanha, né, a campanha vai iniciar daqui a pouco, o Daniel teve um vídeo íntimo gravado e publicado, né, circulado hoje no Pará. Bom, se você veio aqui para ver esse vídeo, eu já logo adianto que eu não vou mostrar, obviamente, porque é um vídeo que mostra nudez, que mostra um conteúdo explícito. E eu lembro que compartilhar esse tipo de material sem o consentimento das pessoas retratadas é crime no Brasil, né? E de toda forma, mesmo assim, muita gente recebeu esse vídeo, inclusive eu. Hoje, ontem, nos últimos dias, muita gente no Pará recebeu porque é um vídeo que está circulando muito, não só o vídeo, como outras informações sobre esse caso. Esse vídeo ele veio a público a primeira vez há alguns dias, quando um jornalista do entretenimento, né, da fofoca, inclusive daquele programa o Fofocalizando do SBT, esse jornalista publicou trechos desse vídeo, na verdade um trecho desse vídeo borrado, e verificou, segundo o jornalista, a veracidade do vídeo, né? Que verificou que de fato retratava ali o Daniel Santos, e foi aí que todo mundo ficou sabendo. Eu inclusive fiz um comentário aqui no canal sobre essa notícia, e agora, nos últimos dias, tem circulado aí sim um vídeo não completo, mas com outros trechos, sem censura, enfim. Boa parte do público, do eleitorado paraense já viu essas imagens. Então acho que dá pra gente dizer com algum grau de segurança de que realmente são imagens verídicas, né, que retratam o candidato que está liderando, um dos candidatos que lideram as pesquisas ao governo do Pará, num caso extraconjugal. E é extraconjugal porque o Daniel é casado há 17 anos com a Alessandra Aber, e aqui eu estou falando o nome dela porque ela também é política, ela é deputada federal pelo Pará, foi eleita na esteira da popularidade do marido, né? E apesar de esse caso falar sobre a vida privada do casal, e sobre a vida privada do casal a gente não tem muito o que comentar, não é nossa função falar sobre isso. Apesar disso, esse caso tem repercussões políticas. E eu acredito que repercussões políticas relevantes. E é sobre essas repercussões políticas que a gente vai comentar aqui. A gente vai falar sobre como a publicação desse vídeo íntimo tem o potencial de mobilizar o eleitorado e uma fatia bem específica do eleitorado paraense que está em disputa, que é justamente o eleitorado evangélico, cristão, conservador, que está sendo disputado não só pelo Daniel Santos, mas também pela Hannah Gassan, a candidata do ex-governador Helder Barbalho, que representa o grupo político que está no governo do Pará já há 8 anos. Se você está chegando agora e não me conhece, meu nome é Adriano Wilson, eu sou jornalista investigativo, eu cubro a política, a economia, a cultura, o meio ambiente do Pará, de Belém, que é a minha cidade, e da Amazônia em geral. Eu já faço isso há mais de um ano aqui nas redes sociais, e agora estou começando esse trabalho também aqui no YouTube. Eu já acompanho a carreira política do Daniel Santos desde o ano passado, quando eu fiz uma série de reportagens sobre indícios gravíssimos de desvio de recurso público para a construção do patrimônio pessoal do Daniel. Inclusive, se você quer saber quem é essa figura envolvida nesse escândalo íntimo agora, eu recomendo que você veja alguns dos vídeos que eu já publiquei sobre como o Daniel construiu a carreira dele, e principalmente como ele construiu o patrimônio pessoal dele a partir de contratos que ele firmava junto à prefeitura de Ananindeua com empresas parceiras que mais tarde ajudavam ele a construir o próprio patrimônio. Esses casos foram todos muito bem investigados pelo Ministério Público do Pará. Eles viraram processo e eu fiz algumas reportagens sobre essas investigações. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários algumas das reportagens, inclusive reportagens em vídeo que eu fiz aqui para o canal, mostrando um pouco quem é essa figura que foi prefeito de Ananindeua. É curioso que a trajetória dele emula um pouco a trajetória do principal adversário dele, que é o Helder Barbalho, o ex-governador do Pará, que hoje é candidato ao Senado lá pelo Pará.
O Helder, obviamente, todo mundo sabe, ele vem de uma família que é uma oligarquia paraense, né? Ele vem da família Barbalho, o avô dele foi político, o pai dele, o Jader, foi governador do Pará, hoje é senador, e o Helder começou a carreira política dele. O primeiro cargo de maior projeção dele foi como prefeito de Ananindeua. Ananindeua, que é a segunda maior cidade do Pará, fica ali na região metropolitana de Belém. Ele foi um prefeito muito bem avaliado de Ananindeua, e isso catapultou o Helder para ser governador do Pará. Foi governador do Pará por 8 anos, por 2 mandatos, e hoje está concorrendo ao Senado, é favorito aí para se eleger a uma das vagas paraenses ao Senado. E o Daniel foi durante muito tempo aliado do Helder. Aliás, ele começa a carreira dele numa aliança com o Helder Barbalho, depois ele rompe, também fez uma carreira como prefeito de Ananindeua, também por 2 mandatos. Quando ele rompe com o Helder, ele aposta nesse projeto de oposição ao barbalismo e aparece hoje como um dos principais concorrentes a ganhar o governo do Pará. Está concorrendo com a Hannah Gassan, que era vice do Helder, virou governadora quando ele saiu para se candidatar ao Senado, e hoje é atual governadora. Os dois estão ali empatados tecnicamente, segundo a maioria das pesquisas sérias que são feitas sobre a eleição do Pará. Então o cenário, o contexto geral para quem não é do Pará é esse. Nós temos Hannah Gassan, atual governadora, concorrendo à reeleição, e o Daniel Santos tentando despontar aí como novo governador do Pará. Qual que é a questão fundamental e por que esse vídeo ele promete mexer aqui com o tabuleiro político dessa eleição? Porque existe um eleitorado que está em disputa, como eu falei, pelos 2 grupos políticos, que é o eleitorado conservador e cristão. No fim de semana passado houve a convenção do MDB, que oficializou a Hannah como a candidata ao governo, mas ela não anunciou ainda quem vai ser o vice dela. Então existe uma disputa para quem vai assumir o papel de vice-governador do eventual novo mandato da Hannah. Hoje, o favorito para ocupar essa vaga é o deputado federal pelo PT do Pará, o Diceu Tenkaten. O MDB tem uma aliança já de anos com o PT do Pará, uma aliança que passa também pela reeleição do Lula, né? Pela eleição e pela reeleição do Lula, porque o Lula sempre defendeu essa aliança do PT com o MDB, que tem influência no Pará. Então o PT sempre apoiou o Helder no Pará e hoje está na coligação do Helder, que indicou, né, o vice-governador para a Hannah. A Hannah ainda não, o MDB ainda não bateu o martelo, mas o favorito seria esse deputado do PT. Porém, os setores evangélicos que compõem o governo, porque é isso, no MDB tem o PT na sua aliança, mas também tem muitos políticos ligados a igrejas evangélicas, principalmente a Assembleia de Deus, que é muito forte no Pará. E esses setores evangélicos estão fazendo pressão para que o vice-governador seja um representante deles. Então tem uma indicação do deputado Josué Paiva, que seria o candidato a vice-governador que os grupos evangélicos lá que compõem o governo estão indicando, porque eles não querem compor com o PT, né? Aliás, eles vão compor com o PT, mas eles querem mais protagonismo nesse eventual governo Hannah. Então existe essa disputa na chapa do MDB sobre quem vai ser o vice, a disputa mais ferrenha entre o PT e os evangélicos da Assembleia de Deus. Sabendo disso, o Daniel Santos, ele também quer uma parte desse eleitorado, se não a maior parte desse eleitorado. Ele já fez um movimento já de meses de fazer uma aliança com o bolsonarismo do Pará. Hoje o bolsonarismo do Pará, ele está coligado com o Daniel Santos. O Daniel Santos nunca foi bolsonarista, ele era um político ligado ao PSB, ele era do PSB, então tem várias fotos dele com Alckmin, inclusive, e era uma figura importante do PSB do Pará, por ser o prefeito da segunda maior cidade do estado. Mas quando ele percebeu que não haveria espaço para a candidatura dele entre esses setores, digamos assim, mais progressistas, ou na esfera de influência do petismo no Pará. Então logo ele saiu do PSB e se filiou ao Podemos, um partido de direita, do centrão, e às vezes até de extrema direita, faz muitas manobras e parcerias com o bolsonarismo, também em nível nacional. Então hoje ele é do Podemos, o Daniel, e fez uma aliança com o bolsonarismo, com a extrema direita, com setores mais retrógrados e reacionários do Pará. Então todos os grandes nomes do bolsonarismo no Pará hoje estão aliados com o Daniel. Estou falando aqui de Éder Mauro, conhecido como Peruquinha. Quem não é do Pará provavelmente já viu essa figura até caricata
lá no Congresso e é deputado federal e está concorrendo ao Senado pelo PL. Ele e outras figuras do PL estão nessa aliança com o Daniel Santos. E esse movimento que o Daniel Santos faz se deve também a essa tentativa dele se aproximar com os setores cristãos, né, evangélicos. O Daniel Santos se considera católico, mas a esposa dele, a Alessandra Abia, que é deputada federal, recentemente se converteu evangélica e cada vez mais tem postado e tem feito acenos à comunidade evangélica do Pará. Então, por isso eles estão nesse movimento já de meses de tentar conseguir esse voto mais conservador. E esse setor aqui, esses grupos evangélicos, eles estão sendo assediados pelos dois lados, né? Então você tem esse movimento do Daniel por um lado e por outro lado a Hannah Gassan, por exemplo, tem feito vários outros acenos para esse público, por exemplo, com um festival de música gospel patrocinado pelo governo do Pará em várias cidades do interior do estado, em que ela paga, né, a Hannah, a governadora, paga para grandes nomes da música gospel fazerem shows por todo o estado, obviamente numa tentativa de trazer esse público para a campanha dela. Recentemente também no aniversário da Assembleia de Deus, e eu fiz reportagem sobre isso, o governo do Pará pagou para a Assembleia de Deus comemorar o próprio aniversário. Teve uma passeata, um ritual, uma encenação no centro de Belém, em que atores se vestiram como os fundadores da Assembleia de Deus lá no começo do século passado. Se vestiam, eles fizeram um passeio pelo centro de Belém, emulando ou encenando como é que foi a fundação da Assembleia de Deus no começo do século XX. E a Hannah foi nesse momento, né? Então se vestiu a caráter, numa cena de comprometimento com esses pastores, né, da Assembleia de Deus. Então, tudo isso para dizer que esse eleitorado ligado à Assembleia de Deus e às igrejas evangélicas mais próximas da política é um movimento que é feito pelas duas candidaturas. Por causa disso, esse vídeo do Daniel, ele assume um protagonismo nesse momento, né? Porque hoje no Pará, todo mundo que está minimamente conectado, né, a essa eleição, já está vendo as notícias sobre essa campanha, todo mundo já sabe desse vídeo do Daniel, que mostra um dos principais candidatos ao governo do Pará numa relação extraconjugal, né? É um vídeo explícito. E aí a dúvida é como que esse material vai repercutir na comunidade evangélica, nas igrejas evangélicas, que, claro, sempre tem esse apelo à moralidade, aos valores tradicionais, valores da família tradicional. A aposta que muita gente tem feito é que esse vídeo vai abalar esse projeto do Daniel de se aproximar dessas comunidades cristãs, né, mais conservadoras. Isso por um lado, né? Por outro lado, tem também a possibilidade de acontecer o que já aconteceu em outras candidaturas, em outros momentos, em outros estados, né? Em outros momentos recentes da história do Brasil, em que esse tipo de coisa, em vez de prejudicar a candidatura, pode, por outro lado, alavancar, né? Pode turbinar a candidatura à medida que a pessoa acaba sendo mais conhecida, né? Então, antes, mesmo quem não conhecia o Daniel, quem era, por exemplo, de outras regiões do Pará, quem não é de Belém, quem não é de Ananindeua, que não conhece muito bem a figura, a partir desse vídeo pode passar a conhecer. E aí a gente pode imaginar que, no primeiro momento, haja um estranhamento, mas pelo menos é aquela história, né? Fale bem ou fale mal, mas pelo menos fale de mim. De alguma forma, o nome desse candidato, desse político, acaba vindo à tona e ficando conhecido. E aí ele pode aproveitar essa oportunidade para apresentar o projeto político dele, para, enfim, falar sobre ele. Tudo vai depender de como ele e o grupo político dele vão trabalhar em torno, né, desse vazamento, né? Eu vou mostrar para vocês agora, nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, está tendo a convenção do Podemos, que vai oficializar a candidatura do Daniel. Até agora, desde que esse vídeo veio à tona, o Daniel ainda não se pronunciou sobre esse caso. Então se espera que ele fale alguma coisa sobre isso. E quem disse isso não fui eu, foi um próprio apoiador dele. Eu vou mostrar aqui para vocês o que disse o Joaquim Passarinho. Ele foi perguntado sobre o que ele acha do vídeo, ele não comentou, mas ele espera que o Daniel fale alguma coisa. Vou tocar aqui para vocês o que ele disse. Quando aconteceu, o Daniel vai falar, ele ficou de fazer o pronunciamento ainda hoje, para dar a explicação da parte dele, mas eu prefiro falar das casas políticas e das peças, não da vida pessoal das pessoas. Eu não posso fazer uma avaliação apenas em cima de um vídeo montado pela oposição. Eu estou esperando, e o Daniel me disse que vai fazer uma
uma declaração hoje, tá? Eu estou esperando essa declaração antes de estar na convenção dele. Tá aí aqui o Joaquim Passarinho, e aqui eu vou mostrar Uma também coisa... o que a Alessandra Aber, né? A Alessandra Aber, que é a esposa do Daniel, ela postou hoje de manhã, às 6 horas atrás, postou uma foto dela com o marido, falando assim, a nossa vida privada de respeito apenas à nossa família, ela tá certa. Não é a primeira vez que, por sede de poder, eles atacam a nossa vida pessoal. Não concordamos com essa forma baixa de fazer política, porque aqui a gente faz política com trabalho. E é assim que vamos continuar. Firmes, fortes e unidos. Aqui é a declaração da Alessandra Aber, que é deputada federal, mais uma vez, e ela vai estar hoje na convenção do Podemos, provavelmente vai ser oficializada assim, a candidatura dela à reeleição como deputada federal. E aqui, só uma curiosidade, eu vou mostrar para vocês aqui como o Helder Barbalho reagiu a esse vídeo. Ele fez um post que, para bom entendedor, meia palavra baixa. Ele postou esse vídeo, dizendo: quando Deus é o centro do amor, quando Deus é o centro, o amor encontra seu verdadeiro propósito. E aí um vídeo, uma edição dele com a Daniela Barbalho, a mulher dele, e a família dele. E aí todo mundo entendeu a indireta ao Daniel. E aqui só um comentário meu, a Daniela Barbalho, que virou conselheira do Tribunal de Contas por indicação do marido. E hoje ela julga as contas do marido e do grupo político dele. Uma das coisas mais bizarras que já aconteceram na política do Pará. E olha que não foram poucas. Bom, é isso que eu tinha para falar. É um vídeo só para a gente comentar essa repercussão, né, desse fato político, que é um fato político extraordinário. Ninguém esperava que isso fosse, um vídeo desse pudesse vir à tona. A gente não sabe ainda o que está por trás disso, quais são os bastidores, quem gravou, por que gravou, a mando de quem, a troco de quem. Eu sei que esse vídeo está circulando muito. Outras informações sobre as circunstâncias desse vídeo também estão circulando. Então, por exemplo, uma coisa que muita gente notou é que no vídeo o Daniel aparece com uma pulseira laranja, que é uma pulseira daquele grupo cristão masculino, masculinista, chamado Legendário, da qual o Daniel faz parte. O Daniel já subiu na montanha lá com o Legendário. Legendário, para quem não sabe, é aquele grupo que quer retomar os valores tradicionais do homem de bem, do homem de família. Então, os homens passam dias, semanas no alto da montanha para virarem homens melhores e valorizarem esse lado mais conservador, cristão, tradicional. No vídeo em que ele supostamente está traindo a mulher, ele aparece com uma pulseira do Legendários. Então as pessoas notaram isso. Mais uma vez eu digo que a relação privada dele com a mulher dele, com a família dele, é uma questão que eles têm que se resolver. Não cabe a gente comentar, mas eu acho que o que cabe comentar, e inclusive uma coisa que eu falei num vídeo que eu gravei sobre isso, é que quando um político ele usa a própria família como um ativo eleitoral, os valores que ele diz cultivar de família tradicional, quando ele usa isso para ganhar voto, eu acho até natural que o jornalismo, quem acompanha a política estranhe, né? Quando a realidade confronta os valores tradicionais que um candidato, que um político diz ter. E tudo isso para dizer que o que importa nesse caso é a repercussão política dele e não, claro, a repercussão na vida privada da família do Daniel Santos, tá? Então, quem quiser saber mais sobre quem é essa figura, eu recomendo que vejam os vídeos que eu já publiquei sobre Daniel Santos, principalmente sobre a forma como ele construiu o patrimônio milionário dele a partir das relações da Prefeitura de Ananindeua com empresários parceiros. Eu vou deixar todo esse material aqui na descrição do vídeo. E se você quiser me acompanhar, eu recomendo que se inscreva no canal, comente o que acha da divulgação, né, desse material. E também me segue lá nas outras redes para a gente comentar e analisar, dar informações sobre a campanha eleitoral no Pará, que, mais uma vez eu lembro, é o maior colégio eleitoral do norte do país e o 9º colégio eleitoral do Brasil. Então é muito importante a gente saber o que vai acontecer no Pará a partir de agora, tá bom? Muito obrigado e até a próxima reportagem.